E aí galera, tudo beleza? Gente, aqui é o Alexandre do canal O McGuffin e eu voltei a fazer vídeos para o canal depois de um tempinho aí afastado em que eu tive de resolver algumas questões, mas agora que está tudo resolvido, podemos voltar a conversar sobre cinema, que é um tema que eu acho fascinante e que eu tenho certeza que vocês adoram também. Gente, originalmente eu estava pensando em começar o ano de 2021 com uma série especial dedicada a filmes que abordam eleições. E não se preocupem, esses vídeos virão para o canal. Mas, diante dos acontecimentos recentes nos Estados Unidos, eu resolvi alterar um pouco o cronograma do canal. Nesse vídeo, eu estou dando início a uma série especial dedicada a filmes que abordam golpes de Estado. Gente, eu decidi fazer isso em virtude dos acontecimentos do dia 6 de janeiro de 2021. Nesse dia, nesse momento, há pouco mais de uma semana, militantes favoráveis ao governo de Donald Trump invadiram o Capitólio, a sede do Poder Legislativo norte-americano, no intuito de interromper um ritual técnico de contagem e verificação dos votos do Colégio Eleitoral norte-americano. Esse evento, que visava apenas ratificar a vitória de Joe Biden nas eleições de 2020, virou o palco daquilo que muitos comentaristas políticos, observadores e analistas consideram ter sido uma tentativa de golpe de Estado, em que os militantes do presidente norte-americano, insuflados por sua retórica e embasados pelo discurso de alguns políticos republicanos, decidiram, com a força de suas mãos e de armas, em especial explosivos, tomar o Capitólio e definir qual seria o próximo governo dos Estados Unidos da América. Gente, se aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado ou não, isso está aberto para debate e esse debate com certeza continuará nos próximos meses e anos, envolvendo aí filósofos, historiadores e cientistas políticos. Eu achei interessante fazer com que este debate sobre o que é um golpe de Estado pudesse ser levado para o âmbito do cinema e perguntar como filmes norte-americanos, canadenses, brasileiros e de diversos outros países retrataram o fenômeno dos golpes de Estado. Gente, vale a pena aqui mencionar o filósofo italiano Norberto Bobbio, autor de um livro seminal sobre ciência política chamado Dicionário de Política. Nessa obra, Bobbio diz que um golpe de Estado é basicamente uma tentativa violenta de alterar a ordem constitucional de um dado Estado político. Essa tentativa de golpe, de alterar as leis de um país ou o governo nele estabelecido, ou ainda a forma como este governo opera, é muitas vezes capitaneada por pessoas que integram o próprio âmbito do Estado. O melhor exemplo talvez seja, gente, o dos golpes militares, em que segmentos das Forças Armadas de um país, que fazem parte do seu Estado político, portanto, decidem depor a cabeça do governo, no caso o Poder Executivo ou o Poder Legislativo, e implantar um governo de seu próprio interesse e vontade. É exatamente este tipo de golpe de Estado que é objeto do filme 7 Dias em Maio, de 1964, dirigido pelo grande John Frankenheimer. Gente, John Frankenheimer foi um dos
maiores, mais importantes e infelizmente menos lembrados diretores americanos dos anos 60. Os críticos norte-americanos consideram que John Frankenheimer, que começou sua carreira na televisão, foi um precursor daquilo que viria a ser chamado New American Cinema, uma espécie de movimento estético que dominou Hollywood na virada dos anos 60 para os anos 70 e no qual cineastas jovens basicamente tiveram total liberdade criativa para fazer filmes que, se por um lado eram de natureza comercial, por outro experimentavam em termos de linguagem cinematográfica e ousavam em termos de temática, abordando assuntos que poderiam ser considerados tabus pelo cinema norte-americano até então. John Frankenheimer acabou capitaneando essa produção, que envolveu a adaptação do livro homônimo, 7 Dias em Maio, lançado em 1962. Gente, a obra, no caso ambas as obras, tanto o livro quanto o filme, retratam uma fictícia tentativa de golpe militar nos Estados Unidos da América. O golpe é motivado pelo fato de que o presidente dos Estados Unidos, Jordan Lyman, teria interesse em negociar um tratado de desarmamento nuclear com a União Soviética. Esse tratado, caso aprovado, iria passar a entrar em vigor enquanto o presidente Lyman, na trama, ainda estaria na metade de seu mandato. Portanto, a fim de tirá-lo do cargo, seria necessário que seus opositores esperassem 2 anos para as eleições nacionais. Como um grupo de militares muito temerosos e preocupados com esse tratado acham que a questão é urgente demais, eles decidem planejar a derrubada militar do governo norte-americano e o estabelecimento de uma ditadura militar. Mas a trama, gente, não foca necessariamente no planejamento do golpe. Haverão filmes que eu irei discutir aqui nessa série que abordam exatamente esse aspecto. Mas, especificamente 7 Dias em Maio, tem como protagonista o personagem do coronel Martin Casey, interpretado pelo grande ator Kirk Douglas. O personagem do coronel Casey é o de um militar conservador, porém incrivelmente defensor da Constituição dos Estados Unidos. Um militar legalista. Gente, o termo militar legalista era utilizado no Brasil dos anos 50 e 60 para se referir a oficiais do Exército ou das outras variantes das Forças Armadas que eram completamente contrários à ideia de golpes militares e queriam seguir à risca a então Constituição de 1946. Martin Casey, o personagem de Kirk Douglas, é basicamente isso, um militar legalista, que ao suspeitar da tentativa de golpe, decide informar isso à Casa Branca. Daí, gera-se uma trama de um excelente thriller político, em que o personagem de Martin Casey, o presidente Jordan Lyman e seus assessores têm de correr contra o relógio para identificar quais seriam as pessoas envolvidas na conspiração, como ela ocorreria e o que poderia ser feito para evitá-la. Suggesting, Mr. President, there's a military plot to take over the government. This may occur sometime this coming Sunday. There are some who will say it can never happen here. But this is the story of how it could happen. In 7 days of intrigue, of blackmail, of terror, an eternity of suspense. This is the astounding story of a military plot to overthrow the government of the United States, which, if successful,
would change the fate of every American. Além de funcionar como um excelente thriller político, inclusive um dos mais influentes thrillers políticos da história moderna do cinema norte-americano, o filme tem também uma base filosófica bastante sólida, com diversos momentos em que se debate o que seria a essência da democracia. O presidente Jordan Lyman, em determinado momento, ao dialogar com um golpista, afirma que é muito válido que ele se oponha ao Tratado de Desarmamento Nuclear que o presidente defende. A democracia exige o debate constante e a existência de opiniões difusas. No entanto, a oposição a uma ideia do presidente não justificaria depô-lo unilateralmente com a força das armas do cargo. Gente, o roteiro é magnífico e é assinado pelo nome talvez mais importante da televisão norte-americana do período, Rod Serling. Gente, para quem não conhece esse nome, Rod Serling foi o criador, produtor executivo, roteirista principal e apresentador da série clássica e cult Além da Imaginação, uma série de ficção científica e fantasia muito famosa por seus finais com reviravoltas e pela presença de um marcante discurso crítico e humanista. Rod Serling havia sido um veterano da Segunda Guerra Mundial, altamente condecorado, porém era politicamente um antimilitarista e mesmo um pacifista, criticando corriqueiramente na série Além da Imaginação figuras como os conservadores que defendiam o armamento nuclear ou a continuidade e expansão em termos bastante violentos da Guerra Fria. Rod Serling assinou o roteiro do filme, dirigido por John Frankenheimer, e ambos, Frankenheimer e Rod Serling, basicamente conseguiram criar um veículo de uma mensagem muito forte a favor da democracia e dos preceitos constitucionais, contra um autoritarismo e ameaças golpistas. Gente, uma curiosidade sobre o filme é que ele contou com a colaboração da Casa Branca para ser realizado. O filme foi, em parte, gravado, algumas de suas cenas, durante a presidência de John Kennedy. Muitos anos depois da produção do filme, o diretor John Frankenheimer disse que conversou com John Kennedy sobre a produção do filme. Kennedy já tinha tido diálogos com Kirk Douglas a respeito da produção, porque ele gostava muito do livro 7 Dias em Maio, lançado em 1962. Frankenheimer confidenciou, muitas décadas depois de fazer o filme, que o John Kennedy quis que o filme fosse produzido porque ele mesmo acreditava na possibilidade de que um golpe militar poderia vir a ocorrer nos Estados Unidos da América em virtude do acirramento da Guerra Fria. Gente, os medos de John Kennedy, em parte, tinham uma base real. O personagem do general golpista principal da trama de 7 Dias em Maio, Matum Scott, interpretado brilhantemente pelo ator Burt Lancaster, é, na verdade, inspirado em 2 generais norte-americanos reais. O general Edwin Walker, um ferrenho general anticomunista que chegara a acusar a uma ex-primeira-dama do país de ser simpatizante do Partido Comunista, um grande defensor das leis de segregação racial e um crítico constante dos presidentes norte-americanos
por achar que eles eram muito lenientes com o comunismo. Irving Walker seria o único general americano no século XX a pedir demissão do cargo depois de se ver envolvido num escândalo em que se descobriu que ele tentava convencer ou produzir propaganda ideológica para as tropas que se encontravam sob o seu comando, tentando convertê-las a uma espécie de ideário anticomunista, mais intenso do que o respeito às normas constitucionais dos Estados Unidos. Outro personagem que inspirou a figura do general Matum Scott, do filme 7 Dias em Maio, foi a do general Curtis LeMay, que era então comandante da Força Aérea Americana durante o governo Kennedy e que era, por sua vez, um grande opositor e crítico do próprio presidente John Kennedy. Gente, o livro 7 Dias em Maio foi um grande best-seller depois de seu lançamento em 1962 e o filme 7 Dias em Maio também veio a ser um considerável sucesso de público no ano de seu lançamento, 1964. Agora, é importante eu falar um pouco sobre essa data de lançamento. O filme tinha previsão para ser lançado em dezembro de 63. No entanto, os produtores decidiram adiar seu lançamento em virtude do fato de que na última semana do mês de novembro de 1963, especificamente no dia 22 de novembro daquele ano, o presidente John Kennedy foi morto na cidade de Dallas, Texas. A tensão reinante nos Estados Unidos basicamente fez com que os produtores achassem melhor deixar que um filme de tema tão polêmico fosse deixado para dali a alguns meses. O filme veio a ser lançado nos Estados Unidos, portanto, em fevereiro de 64. Porém, outra curiosidade referente ao lançamento do filme se deve à data em que este viria a ser lançado no Brasil. Nessa época, a gente havia um certo delay, um atraso entre o lançamento de filmes nos Estados Unidos e no Brasil. E 7 Dias em Maio seria lançado no nosso país em abril de 64. O problema é que no dia 31 de março de 64, parte do exército brasileiro, em conluio com forças políticas do país, derrubou, num golpe militar, o então presidente da República, João Goulart. O governo militar recém-estabelecido decidiu proibir a exibição do filme 7 Dias em Maio no país, por considerar que a trama retratada no filme era muito semelhante à trama da vida real, que envolveu a deposição de um presidente brasileiro por um golpe militar. Com relação aos integrantes do filme, seus realizadores, este contou com um elenco estelar, capitaneado por Kirk Douglas, que também produziu o filme, e embasado pela presença do grande Burt Lancaster, fazendo um dos melhores vilões de sua carreira, mas contando ainda com dezenas de outros excelentes atores dos anos 50 e 60, entre eles a grande atriz Ava Gardner e o grande Edmond O'Brien, dois atores muito conhecidos dos filmes de gênero noir. Para além do elenco magistral, John Frankenheimer faz uma direção exemplar, mantendo a atenção a todo instante. E ele consegue fazer isso em larga medida usando parcamente a trilha sonora. Percebam assistindo o filme, gente, que em vários momentos você não tem nenhum som que não seja o ambiente, que envolve dois personagens conversando numa sala. Isso faz com que a tensão em diversas cenas dramáticas exploda, exatamente porque não há uma música de fundo desviando a nossa atenção
dos fatos que estão sendo mostrados. E claro, o roteiro magnífico de Rod Serling consegue equilibrar suspense com debate político-filosófico. Serling, depois desse filme, continuaria tendo uma longa carreira de sucesso no meio televisivo norte-americano, produzindo a série Galeria do Terror. Porém, ele ficaria muito famoso também no meio cinematográfico depois de realizar um roteiro que também era a adaptação de um livro. No caso, o roteiro do filme Planeta dos Macacos, um clássico da ficção científica de 1968, escrito e assinado por Rod Serling. Gente, com relação a John Frankenheimer, ele teve também uma longa carreira fazendo filmes de diversos gêneros. Um dos seus últimos filmes, inclusive, é uma grande homenagem ao Brasil. É o filme Burning Season, uma homenagem à vida e luta de Chico Mendes, interpretado por Raul Júlia. Mas acho que vale a pena mencionar um outro filme que John Frankenheimer fez apenas 2 anos antes de 7 Dias em Maio. Trata-se do filme Sob o Domínio do Mal. Um filme que não fez muito sucesso quando de seu lançamento em 62, apesar de ter um elenco estelar, marcado, entre outros, pela presença do grande Frank Sinatra, e em cuja trama se mostrava um plano russo para dominar os Estados Unidos. A União Soviética, percebendo que não conseguiria conquistar militarmente o seu grande rival, os Estados Unidos da América, decide então criar um candidato político de extrema direita que conseguiria, usando um discurso demagógico, anticomunista ferrenho e ultraconservador, basicamente eles conseguiriam dominar o país, se valendo tanto desse candidato, que jamais seria suspeito de ser aliado dos russos, exatamente por ter um discurso ultranacionalista, mas também pelo uso de uma forte e eficiente tecnologia de controle da mente, que permitiria aos russos adequar e fazer com que qualquer cidadão americano cumprisse suas ordens, quase como se eles estivessem hipnotizados. Gente, eu acho que com Sob o Domínio do Mal e 7 Dias em Maio, podemos ver que John Frankenheimer estava definitivamente à frente do seu tempo. Uma última dica que eu vou dar para vocês, gente, quando vocês estiverem assistindo 7 Dias em Maio, percebam uma espécie de vaga presença da ficção científica na trama. Os personagens muitas vezes falam por meio de comunicadores ligados em televisões, quase como fazendo uma espécie de reunião de Zoom uns com os outros. Para quem não tem muito conhecimento da tecnologia nos anos 60, talvez as pessoas pensem que esses elementos, essas máquinas mostradas no filme, já existiam em 64. Mas não é o fato. O filme era uma projeção futurista da época, porque sua trama era colocada como ocorrendo nos anos 70, 10 anos depois de quando o filme foi de fato lançado em 64. Então, um outro prazer nesse filme é perceber esses pequenos detalhes e notar que esse filme é basicamente uma versão da série Black Mirror, que tenta imaginar um futuro próximo da nossa época. 7 Dias em Maio tentou imaginar um futuro próximo dos anos 60. E diga-se de passagem, eu acho que eles fizeram um trabalho excelente nesse nível também. Gente, o vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo, mas é porque 7 Dias em Maio é um filme maravilhoso que eu recomendo a todos vocês. E fica então essa dica, lembrando que o filme está disponível no YouTube para ser assistido por todos vocês.
Então, gente, não se esqueçam de assistir o filme, curtir essa excelente obra de ficção política e thriller e, claro, assinar o canal, apertar a sineta e acompanhar, porque logo logo virá mais um vídeo da série sobre filmes que abordam golpes de Estado. O próximo filme sobre o qual falaremos é uma produção italiana que também retrata um golpe de Estado liderado por um ex-capitão do exército que se transforma em deputado federal na Itália. Gente, nós vamos ver no curso dessa série como certos filmes parece que simulam a realidade. Mas, meus amigos e minhas amigas, fica aqui meu abraço a todos vocês e meu desejo de um feliz 2021 a todos. E muita gratidão por vocês estarem acompanhando o canal desde seu lançamento. Gente, um abraço e bons filmes!